Quando o cérebro está em perigo, a resposta é automática do nosso cérebro. Quando a situação que percebemos como perigoso é manifestada, isso é, o medo. O medo pode ser causado por muitas coisas, como perigo físico, ameaça a bem-estar, mudanças ou incertezas, coisas que não entendemos ou não controlamos. Aqui vão alguns tipos de medo. Medo de altura, acrofobia. O medo de altura é um dos medos mais comuns e pode ser desencadeado por situações como estar em um lugar alto ou olhar para baixo de uma altura. Exemplo, uma pessoa que tem medo de altura pode se sentir ansiosa ao subir em uma escada ou ao estar em um prédio alto. O medo de altura é causado pela percepção de que a altura é perigosa e pode levar a uma queda ou lesão. Medo de espaços fechados, claustrofobia. O medo de espaços fechados é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como estar em um elevador ou em um quarto pequeno. Exemplo, uma pessoa que tem medo de espaços fechados pode se sentir ansiosa ao entrar em um elevador ou ao estar em um quarto sem janelas. O medo de espaços fechados é causado pela percepção de que o espaço é confinado e pode levar a uma sensação de claustrofobia. Medo de animais, zoofobia. O medo de animais é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como estar perto de um animal ou ver um animal. Exemplo, uma pessoa que tem medo de cães pode se sentir ansiosa ao ver um cão ou ao estar perto de um cão. O medo de animais é causado pela percepção de que o animal é perigoso e pode atacar. Medo de faltas, menosfobia. O medo de faltas é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como estar em um lugar público ou não ter dinheiro suficiente. Exemplo, uma pessoa que tem medo de faltas pode se sentir ansiosa ao estar em um lugar público sem dinheiro ou ao não ter um plano de emergência. O medo de faltas é causado pela percepção de que a falta de recursos ou apoio pode levar a problemas. Medo de doenças, nosofobia. O medo de doenças é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como estar doente ou ouvir falar de uma doença. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de doenças pode se sentir ansiosa ao ter um sintoma de uma doença ou ao ouvir falar de uma doença grave. O medo de doenças é causado pela percepção de que a doença é perigosa e pode levar a consequências graves. Medo de falha, atelofobia. O medo de falha é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como ter que realizar uma tarefa ou não alcançar um objetivo. Exemplo, uma pessoa que tem medo de falha pode se sentir ansiosa ao ter que realizar uma tarefa importante ou ao não alcançar um objetivo. Explicação: o medo de falha é causado pela percepção de que a falha é inaceitável e pode levar a consequências negativas. Medo de mudança, metatesiofobia. O medo de mudança é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como mudar de emprego, mudar de cidade ou mudar de relacionamento. Exemplo, uma pessoa que tem medo de mudança pode se sentir ansiosa ao considerar uma mudança de emprego ou ao ter que se adaptar a uma nova cidade. O medo de mudança é causado pela percepção de que a mudança é incerta e pode levar a consequências desconhecidas. Medo de falar em público, glossofobia. O medo de falar em público é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como ter que fazer uma apresentação ou falar em frente a uma multidão. Exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público pode se sentir ansiosa ao ter que fazer uma apresentação no trabalho ou ao ter que falar em frente a uma multidão. O medo de falar em público é causado pela percepção de que a audiência é crítica e pode julgar a pessoa. Medo de água, aquafobia. O medo de água é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como estar perto de uma piscina, um lago ou o mar. Exemplo, uma pessoa que tem medo de água pode se sentir ansiosa ao estar perto de uma piscina ou ao ter que nadar. O medo de água é causado pela percepção de que a água é perigosa e pode levar a afogamento. Medo de insetos, entomofobia. O medo de insetos é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como ver um inseto ou estar perto de um inseto. Exemplo, uma pessoa que tem medo de insetos pode se sentir ansiosa ao ver um inseto ou ao estar perto de um inseto. O medo de insetos é causado pela percepção de que os insetos são nojentos e podem causar danos. Medo de escuro, nitofobia.
O medo de escuro é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como estar em um quarto escuro ou em uma área sem iluminação. Exemplo, uma pessoa que tem medo de escuro pode se sentir ansiosa ao estar em um quarto escuro ou ao ter que ir ao banheiro à noite. O medo de escuro é causado pela percepção de que o escuro é perigoso e pode levar a medos e ansiedades. Medo de morte, tanatofobia. O medo de morte é um medo comum que pode ser desencadeado por situações como pensar sobre a morte ou estar perto de alguém que está morrendo. Exemplo, uma pessoa que tem medo de morte pode se sentir ansiosa ao pensar sobre a morte ou ao estar perto de alguém que está morrendo. O medo de morte é causado pela percepção de que a morte é inevitável e pode levar a consequências desconhecidas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, inscreva-se para mais vídeos.